título da ministração hoje se chama Não Desista do que é Nobre. Repita comigo, não desista do que é nobre. Agora no imperativo, diga para a pessoa que está do seu lado, não desista do que é nobre. Mas vê se ela entendeu mesmo e fala com um pouquinho mais de ousadia. Não desista, Onésio, do que é nobre. Ela entendeu? Pergunta se ela entendeu. Fala para ela, se você não entendeu, não tem problema, é só entender durante a ministração, amém? Vocês já conheceram uma pessoa que em algum momento da sua vida, em algum determinado momento da sua vida, ela desistiu de alguma coisa, um casamento, um emprego, desistiu de uma conquista muito grande, desistiu às vezes da sua própria vida? Quantos já conheceram alguém assim? Levanta a mão para mim ver. Alguém que você viu que chegou num estágio da vida e você vê que ela tinha tudo, que ela conquistou tudo aquilo que ela sonhava. Uma pessoa que conquistou um casamento dos sonhos, tinha a mulher mais bonita, não é do mundo, porque a minha é mais do mundo, com todo respeito, irmãos, as mulheres que estão aqui, mas que de repente você viu que aquele conto de fadas acabou e simplesmente o homem desistiu, a mulher desistiu do casamento. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim, ou desistiu do trabalho, o cara fez 5 anos de faculdade, 2 anos de especialização, doutorado, mestrado, 3, estudou 8 anos no total, para de repente você falar assim, uau, você é um dentista, você é especializado, e você, não, eu estou trabalhando como, sei lá, pedreiro. É um absurdo, né? Não, em nome de Jesus não, mas tenho certeza que você já conheceu alguém assim. E quais são as marcas de uma pessoa que desiste de algo grande que ela conquistou? De uma pessoa que é desistente? Será que você pode destacar algumas para mim? Eu gostaria da sua participação nessa noite. Uma pessoa que acabou de desistir de algo, uma pessoa que é desistente. Quais são as marcas dessa pessoa? Quais são as marcas do comportamento dela? Como ela fica, essa pessoa? Alguém pode dar um brado aí e falar assim, ela fica desanimada. Mais alguém? Insatisfeita, frustrada. É isso mesmo, que legal, vocês participam, 3 pessoas. Mas a marca dessas pessoas normalmente que são desistentes, pessoas que desistem de algo, de alguma coisa na sua vida, normalmente são marcas de frustração, são pessoas amargas da vida. Você às vezes está empolgado com alguma coisa, você às vezes está empolgado para abrir uma empresa, sei lá, de torresmo. Não, eu vou abrir uma fábrica de torresmo. E você chega numa pessoa que é desistente e fala assim, eu vou abrir uma fábrica de torresmo. Eu vou abrir, eu estou com uma grana aqui, eu vou investir porque eu sei que eu vou ficar milionário vendendo torresmo. Aí o desistente vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu já tive uma fábrica de concreto e não deu certo. Abandona essa ideia. Não, mas eu estou falando fábrica de torresmo. Mas é tudo a mesma coisa, cara. Desencana, vai trabalhar de empregado. Você não consegue nada. Porque toda pessoa que é desistente, ela tem uma marca de frustração. Ela é frustrada dentro dela. Ela tem uma marca de mágoa, ela é amargurada, ela não tem palavra de ânimo. Porque ela desiste de tudo aquilo que ela começa. A palavra desistir, eu não sei se você sabe, mas a etimologia dela vem do latim, que significa desistere, que tem o significado de não prosseguir ou renunciar a algo. Toda pessoa que desiste, ela renuncia a algo, ela se entrega. E muitas pessoas enfrentam na sua vida em algum momento, eu sei que você disse que conhece alguém, mas eu posso dizer com toda certeza, porque isso está no nosso DNA, que você já enfrentou algum momento onde você desistiu de algo. Parece estranho ouvir isso, porque é muito mais fácil a gente falar que conhece alguém. Eu tenho um amigo de um amigo meu que ele já fez isso, mas imagina, eu não. Já viu aquelas coisas assim, quando você está na escola e você está louco para matar a curiosidade que é sua, mas você tem vergonha de fazer a pergunta, você fala assim, um amigo meu, ele passou pela mesma situação e tal. Não, um amigo meu desistiu, mas quando o cano da arma vira para a gente, ixi, agora, né? E agora, tirando o foco, eu quero convidar vocês a tirar o foco dessa pessoa que vocês disseram que já conheceu algum dia. Eu quero trazer o foco para a sua vida, assim como eu trouxe para a minha, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração. E eu sei que em algum momento da sua vida, assim como na minha vida, nós passamos por um momento onde nós desistimos de algo. Desistimos de algum sonho
que nós sonhávamos desde criança, que nós almejávamos, desistimos de uma pessoa maravilhosa que Deus colocou do nosso lado, e porque nós não conseguimos ser perseverantes, nós perdemos essa pessoa, desistimos do ministério, desistimos da vida com Deus, desistimos dos nossos sonhos, e pasmem, muitos aqui desistiram de viver a sua própria vida, não tem mais ânimo para nada. E quando nós chegamos nesse estágio, nós percebemos que essa, com certeza, é a maior luta do ser humano. A luta da perseverança é a maior luta do ser humano, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, correto? Eu estou correto nisso, sim ou não? Todos pecados e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos que nascem, já nascem destituídos da glória de Deus. Por isso que uma pessoa nasce e ela precisa reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Não, Rafa, mas o meu filho nasceu na casa de Deus, ele precisa um dia fazer essa oração de entrega, assim como o Felipinho fez, meu filho. Foi lá, não fez, Billy? Quando foi fazer o termo de batismo? Por quê? Ah, mas ele foi o tempo inteiro na igreja comigo. Não. Mas ele, quando atingiu a sã consciência, entendeu o que é o projeto de salvação de Jesus Cristo, o sacrifício dele, ele precisou reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque quando nós não recebemos Jesus na nossa vida, nós estamos destituídos da glória de Deus por causa do... Então começa com P, termina com Cado, por causa do pecado. E o que é o pecado? Vira para a pessoa do seu lado e pergunta para ela, o que é pecado? Agora a outra pessoa responde assim, é desistir daquilo que é certo. Se nós fomos destituídos da glória de Deus e nascemos todos em pecado, você já nasce com uma marca maldita da desistência. Pode ver, toda vez que lhe é colocado um desafio, que nos é colocado um desafio grande, a primeira palavra que vem na nossa mente é o quê? Não vou conseguir. É ou não é? Eu sei que muitas pessoas aqui já enfrentaram uma situação como essa. Estudaram um pouco na prova de matemática na 5ª série, chega o dia da prova, vem aquele frio na barriga que consome todos nós, e aí de repente você fala assim, e agora? Quem poderá me defender? E de repente não aparece o Chapolin Colorado, você fica mais louco ainda porque ele não apareceu, e você começa a bater 3 vezes na madeira, começa a apelar para a cola, né? Eu estava vendo os meninos lá no jiu-jitsu falar que agora está fácil colar, porque com 3G eles têm acesso a tudo, a Google. Eu falei assim, puxa vida, na minha época de matemática, era só aqueles lapisinhos. Quando o professor descobria que a gente tinha um lápis da tabuada, a gente enfaixava eles com fita adesiva, sabe? Para ele não saber que era de tabuada. E chegava na época da cola, eu nunca fiz isso, só meu amigo do amigo meu, sabe? Mas hoje está muito mais fácil, mas a gente começa a apelar porque a gente pensa em desistir. Tudo que envolve um nível de desafio acima daquilo que nós estamos acostumados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu vou desistir. Eu quero desistir. Porque isso está no nosso DNA, é uma luta que eu e você vai enfrentar em algum momento da vida, não adianta correr. Não adianta você falar, não, eu sou cheiroso, eu sou limpinho, eu sou bonitinho, eu sou bem instruído, eu sou formado, eu sou pós-graduado. Quem é esse rapaz para falar que eu já pensei em desistir? Pois eu falo para você que eu tenho certeza que sim. Porque isso está dentro de nós, é uma luta constante do ser humano. A maior luta do ser humano é desistir de algo porque é uma essência que ele enfrenta na sua própria natureza. E hoje, mediante essa essência de desistência, onde muitas e muitas pessoas vão ficando pelo caminho, nos seus sonhos, nos seus projetos, na fé, eu quero estudar 3 estratégias que Deus falou comigo durante um processo difícil da minha vida que eu passei, durante um processo de deserto. Diga para a pessoa que está do seu lado, deserto é só uma faculdade de treinamento. E eu falei assim, eu preciso passar essa estratégia, porque eu sei que muitas pessoas no tempo de luta, no tempo de deserto, no tempo de dificuldade das suas vidas, elas são impelidas a fazer essa pergunta, prosseguir ou desistir? E o Espírito Santo ministrou na minha vida quando eu olhei esse cenário. E a primeira estratégia que o Espírito Santo falou para mim, ele falou, Rafael, você é um homem bacana, você sempre buscou a minha presença e tudo mais. Você é um cara fera, você é um cara que ama as vidas e tudo mais, mas chegou um momento da sua vida que você perdeu o propósito. Aí eu falei assim, como assim, Deus? Perdi o propósito. Aí eu falei assim, Rafael, a sua vida ficou tão
entre aspas, satisfeita. Você conquistou alguns patamares da sua vida, na sua história, na sua fé, no seu ministério, que você simplesmente deixou de gerar propósitos, de ter um novo propósito. E a primeira grande estratégia, queridos, que Deus nos dá, para que nós não desistamos, é ter um propósito nobre, um propósito correto, um propósito que vá nos levar a algum lugar. Repita comigo: propósito nobre. Toda pessoa que não tem propósito, toda pessoa que não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar para ela está bom. Toda pessoa que ela conquista tudo aquilo que ela projeta durante um tempo, se ela não gera novos objetivos, se ela não almeja coisas novas na vida dela, ela fica paralisada. E como eu sempre digo na rede de jovens, água parada dá dengue. É ruim água parada. Se você não estiver no movimento, se você não estiver se movimentando a todo tempo, novas ideias, novos ideais, novos propósitos, você pode ter certeza que você vai ficar despropositado. E toda pessoa que não tem um propósito é uma pessoa que desiste facilmente, inclusive daquilo que já conquistou. Diga misericórdia. A palavra de Deus em Isaías capítulo 32, 8. Se você trouxe a sua Bíblia, eu espero que sim, em nome de Jesus. Isaías capítulo 32, 8. Abra aí no seu iPhone, iPad, iPig, aí qualquer coisa, no seu celular. Diz a seguinte coisa: mas o nobre projeta coisas, e nas coisas, ele vai fazer o quê? Eu não entendi, vocês estão, amém? Mas o projeta coisas, e nas coisas fará o quê? Eu não entendi, fará o quê? Persistir é o antônimo, estou certo? Antônimo, quem entende de gramática? Desistir. Persistir é o contrário de desistir. Veja que Isaías passa uma grande estratégia para a gente. Toda pessoa que tem propósito, ela persiste. Toda pessoa que não é despropositada, que não sabe onde quer chegar, toda pessoa que não tem um ideal, que não tem um foco, que não tem um alvo, ela vai desistir no meio do caminho. Mas toda pessoa que tem um propósito, que tem um projeto de vida, persistirá. Por isso o primeiro passo é ter um propósito. Mas que tipo de propósito? Talvez você pense assim: eu tenho vários propósitos. Hitler teve um propósito. Aliás, estou lendo um livro do John Maxwell que fala liderar e influenciar, muito bom por sinal. E num determinado ponto do livro ele fala que tem um livro de uma assistente, secretária do Hitler, que quando ele começou a ser caçado, quando ela acordou para as atrocidades que Hitler fazia, ela pegou e não acreditou. Ela falou assim: eu não posso acreditar que aquele cara maravilhoso, generoso, que contagiava os nossos corações nas suas palestras, pode ser esse tremendo homicida que as pessoas estão falando que ele é. Esse tremendo serial killer, esse cara grotesco, porque eu não consigo acreditar. Sabe por quê, queridos? Porque Hitler tinha um projeto, e o projeto dele era deixar com que a raça dele prevalecesse, a raça pura. Então ele excluía, e o projeto dele não era só excluir os judeus, para quem não sabe. Ele não queria só excluir os judeus, ele queria excluir toda a raça que não fosse alemã, que ele considerasse pura. Ele tinha um projeto, ele tinha um propósito, só que o propósito dele não era nobre. Repita comigo: não era nobre. Não basta nós termos um propósito. Quantas pessoas você não conhece que fala assim: meu, esse cara, uau, ele chega, ele contagia, e esse cara deve ser um cara ultra sucedido, ultra bem sucedido, esse cara é animado, esse cara é inteligente, esse cara é esperto. Meu Deus do céu, eu vou colar nesse cara. E a hora que você cola nesse cara, você vai ver o que ele conquistou. Nothing, nada, zero. Não pode ser. Mas o que está acontecendo? O cara tão animado, qualquer coisa que ele pega com certeza faz dar certo. Porque a pessoa que não tem um propósito correto, um propósito nobre, ela também desiste. Não basta ter um propósito, é necessário que você tenha um propósito maior do que você mesmo. Toda pessoa que não tem nobreza no seu coração, ela vai ficar pelo caminho. Hitler ficou pelo caminho, porque o seu intento era um intento egoísta, um intento que não era nobre, um intento que prejudicaria as pessoas.
Porque todo projeto que não é um bem maior do que aquilo que você mesmo pode ser beneficiado, é um projeto que vai ser falível. Está dando para compreender sim ou não? Por isso Isaías fala que o projeto, o homem que é nobre, ele tem que projetar coisas nobres. Ele não fala assim, o homem que é nobre, ele vai ser nobre, ele pode projetar o que ele quiser que vai dar certo. Não. Ele coloca uma condicional, o homem nobre projeta coisas que também devem ser nobres. Talvez você esteja passando um momento em que você desistiu porque os seus projetos deixaram de ser nobres e se tornaram pessoais e egoístas. E todo projeto que não é nobre, você vai desistir em algum ponto da sua vida. Porque toda pessoa que não tem um projeto nobre, ela pode ser uma pessoa maravilhosa, empenhada e, pasmem, ela pode ser até carismática, porque Hitler era carismático. Mas o seu projeto não era nobre. Ela vai ter um impacto e um legado negativo a passar para a sua geração. Mas toda pessoa que é uma pessoa que tem projetos nobres, que lutam por causas nobres, lutam por causas que vão acima de si próprios, acima do seu eu, acima do seu egoísmo, são pessoas que quando morrerem, porque todos nós vamos morrer, amém? Mas toda pessoa um dia vai ter o seu fim. E quando chegar o fim dessa pessoa, o meu fim, o seu fim, no velório nós seremos lembrados por um impacto positivo ou um impacto negativo. Qual é o legado que você quer deixar? A resposta está: quais são os projetos que você tem no seu coração? A segunda estratégia, querido, que nós temos que pensar para não desistir, para não ter uma marca de um desistente na nossa vida. E quando nós entendemos que nós temos um propósito correto, um propósito nobre para viver, quando nós não somos pessoas que não têm objetivo na vida, o próximo passo é que quando nós nos empenhamos por aquilo que é certo, nós abrimos mão daquilo que é errado. Toda vez que nós persistimos naquilo que é nobre, é necessário que na nossa vida nós abramos mão daquilo que não é nobre. Está dando para compreender? Em algum momento na sua vida, quando você achar aquilo que é certo, você vai ter que abrir mão daquilo que é errado. Porque não há como luz e trevas caminhar junto. Onde a luz chega, as trevas saem. Não tem como jorrar da mesma fonte águas amargas e águas doces, tem? Não tem, ou é um é o outro, não tem como. Mateus capítulo 13, verso 44, nós inclusive estudamos isso na célula dessa semana, não sei quantos se lembram. Mas o verdadeiro valor do nosso tesouro, por sinal uma célula maravilhosa, somos muito abençoados na nossa célula, eu sei que você também na sua. E lá diz assim no verso 44 de Mateus capítulo 13: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde. Então, movido de gozo ou alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aquele é onde ele escondeu o tesouro, é claro. Veja bem, aquele homem, ele encontrou um tesouro. E antigamente Jesus fez essa parábola, Jesus deu esse exemplo porque antigamente as pessoas que tinham grandes tesouros não tinha banco naquela época. Então o que eles faziam? Eles escondiam embaixo da terra. Toda pessoa que encontra o reino dos céus é uma pessoa que esconde isso no seu coração e que guarda, e que agarra, e que deixa lá. Mas Jesus não parou por aí na parábola. Jesus fala assim que com muita alegria, com gozo, aquele homem vai lá, se desfaz de tudo aquilo que ele tinha e compra. Se ele compra, logo aquele campo não era dele. Ele comprou. E que isso quer nos ensinar, assim como nós aprendemos na célula, que toda vez que nós encontramos algo de valor, algo nobre, quando nós temos um propósito nobre, aquilo que não é nobre pode fazer com que o valor da nossa nobreza perca a sua estima, perca a sua importância. Você se lembra quando você comprou, quantos tem aqui um iPhone 4? Mas eu lembro quando saiu o iPhone, queridos, o iPhone, o primeiro iPhone, o primórdio. Aqueles que têm o 4, quem levantou a mão aí? Deixa eu ver. Por favor, me ajudem. Tá, beleza, o irmão ali, o Fabinho. Estou bem de vista. Fabinho, se eu te oferecesse hoje um iPhone 3GS, você trocaria? Põe a mão na orelha dele assim, ó, o Carol. Sim ou não? Você troca. Por quê? Porque o iPhone 4 tem muito mais valor do que o 3, não é?
Jesus estava querendo dizer que toda vez que alguém tem vários tesouros, que possam tirar a beleza e o valor do tesouro verdadeiro, pode trazer uma confusão. E tudo aquilo que traz confusão na vida do homem traz perca de foco. E quando nós perdemos o foco, nós desistimos. Está dando para entender? A parábola quis dizer assim: você encontrou um tesouro. Você tem vários, porque se a Bíblia fala que ele vendeu tudo que ele tinha, é porque ele tinha vários, correto? Sim ou não? E aí ele encontrou um verdadeiro tesouro, é o reino dos céus, querido, é esse, acabou, não tem mais nada. Só que é o seguinte, você escondeu, fez certinho, é isso, você estimou aquele tesouro, você deu muito valor para ele, escondeu debaixo da terra, ninguém vai achar. Só que é o seguinte, falta uma coisa ainda. Vai lá, vende o que você tem. Mas por que, mestre? Porque é o seguinte, se você começar a dar mais valor para o seu rancho, para o seu iate, para a sua TV de 89 polegadas, LED, Full, X-Planes, Floors, Netters, brilhosa, grava em Full Definition, Spatial, para assistir o Faustão, você vai deixar esse tesouro de lado e não vai mais na igreja, 5 horas. Mas se você não vender isso, você vai se acomodar nela, e a hora que chegar o horário da célula, você vai falar assim: está tão bom aqui. E o verdadeiro tesouro vai perdendo a estima para você. E o mestre vai ensinando: vai, vende, filho. Vende, porque você vai entender lá na frente que mais vale a pena ter esse verdadeiro tesouro do que ter todas as riquezas do mundo e perder a sua alma. Está dando para compreender, sim ou não? Quando nós temos um propósito nobre, quando nós temos um propósito correto, queridos, existem alguns pontos na nossa vida que nós temos que abrir mão, porque senão nós vamos desistir do propósito correto. E eu quero estudar alguns desses exemplos. Na nossa vida nós carregamos muitas coisas. Precisamos abrir mão de maus tesouros, de más influências, de más tradições que podem tirar o nosso foco do verdadeiro propósito. Precisamos abrir mão desse nosso tesouro. E eu posso dizer que o principal inimigo para tirar o nosso foco, coloque a mão assim, levanta o seu dedinho assim, ó, de profeta. Só que você não vai apontar para o seu irmão, você vai apontar para você mesmo. Você vai falar assim: o pior inimigo sou eu mesmo. Toda pessoa que não aprende a abrir mão do seu eu, ela não vai conquistar coisas grandes. Toda pessoa que não desiste do seu eu, em algum momento da sua vida, abrirá mão de um projeto nobre. Porque preste atenção, todo projeto nobre não visa um benefício próprio, apesar de beneficiá-lo. Mas ele visa um motivo maior do que o seu próprio eu. Está dando para compreender? Todo projeto que é nobre de verdade, ele não fica só no meu eu. Ele não traz benefício só para o meu eu, ele não é egoísta. Nenhum projeto que eu conheço que seja nobre de verdade visa só o meu eu, nenhum. Mas ele visa um motivo muito maior do que o seu eu, e por isso traz benefícios para você. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele nos dá essa possibilidade de buscar projetos nobres, amém? Glorifique a Ele. Toda pessoa que tem um projeto nobre, ela é uma pessoa que em um momento ela tem que abrir mão do seu eu. Preste atenção. Mas como é o exemplo disso, Rafa? Como eu posso entender isso de uma maneira melhor? Me explica, me ilustra aí, vai, desenha para mim. Então vamos lá. Quer um exemplo disso? Um propósito nobre, um projeto nobre? Repita comigo: casamento. O casamento é um projeto nobre, amém? É uma instituição que Deus criou. Aliás, a primeira instituição que Deus criou foi a família. E todo homem que almeja casar com uma mulher, em nome de Jesus Cristo, que grave bem isso, com uma mulher, não com outro homem, porque agora está perigoso, né, irmãos? Como foi liberado o trem lá, a gente tem que especificar bem. Todo homem que deseja casar com uma mulher é um homem que almeja uma coisa nobre. Toda pessoa que é nobre, ela pensa em formar coisas nobres. E o casamento é um tipo de nobreza. É um tipo de um projeto, é um exemplo de projeto nobre. Agora pense comigo. O casamento é a união de uma pessoa só? Duas, não é verdade? Você que é casado, pense comigo, o casamento, um propósito nobre, não é um propósito muito maior do que o seu próprio eu, sim ou não? Tem como você focar no seu eu dentro de um casamento? Tem, tio Isal, tio Adriano, tem? Não tem, irmão. Se você não abrir mão do seu próprio eu para fazer a sua esposa feliz, o seu cônjuge feliz,
Você pode ter certeza que em algum momento alguém vai desistir desse casamento e vai sair correndo. Eu gosto de peixe frito. A minha esposa tem alergia a peixe frito. Não interessa, nós vamos comer peixe frito. Tem como fazer isso, sim ou não? Ela pode até ir, porque ela é inteligente, resolveu abrir mão do eu dela e vai comer peixe frito com você e fica lá passando fome, olhando. A segunda vez ela pode até ir, a terceira vez ela já vai meio contrariada, a quarta vez ela pega e fala assim, esse cara é um folgado, egoísta, quer saber do negócio, vai comer peixe frito, você vai comer com as suas negas. Porque ninguém consegue, queridos, ser egoísta dentro de um casamento. Não tem como, a mulher vai ficando chateada, vai ficando amargurada, porque se o cara não abrir mão das vontades dele para fazer uma vontade dela, e homens, vocês têm que concordar comigo, quase 100% das vezes vai ser a gente que vai abrir mão da nossa vontade, brother. É verdade, não tem jeito. A mulher, quando ela apela para o sentimental e faz aquela carinha de gatinho de Shrek, e fala, amor, compra, vai. Você se desdobra, trabalha até de madrugada, vai trabalhar de servente de pedreiro para complementar a renda, mas você dá. E se não dá, irmão, o bicho pega. Ou não pega. Então o que acontece? A gente tem que abrir mão do nosso eu, por causa de um benefício maior da instituição, que é o casamento, que é um projeto nobre. Está dando para entender o porquê nós temos que abrir mão de certas coisas, e a principal coisa que nós temos que abrir mão é do nosso eu, para projetos nobres? Se nós não abrirmos mão do nosso eu, num projeto como um casamento, alguém desiste. Estou certo ou estou errado? Não tem como. Quer um outro exemplo? Discipulado. Um outro projeto que é nobre, um projeto que visa crescimento, expansão do reino, mudança, melhoria, aprimoramento do ser humano, que é o discipulado. Jesus instituiu o discipulado com seus 12. Aliás, próprio Deus instituiu há muito tempo atrás, através do exemplo, através dos profetas e dos seus discípulos, e Jesus veio para consolidar tudo isso num modelo maravilhoso, que é o modelo dos 12, e de repente Jesus pega e fala assim, é bom ser discípulo, mas muito melhor é você fazer discípulos. Vocês aprenderam o que é ser discípulos, agora ide e fazer discípulos. Porque, repita comigo, não há um líder que não aprenda a ser um discípulo antes. Vamos retificar essa frase. Não há um bom líder que não aprenda a ser discípulo antes. Porque muitas pessoas são líderes, não precisa repetir, muitas pessoas são líderes, mas não são bons líderes porque não conseguiram nunca ser discípulos. Mas de alguma maneira conseguiram ser líderes. Infelizmente. Mas nunca conseguirão ser bem-sucedidos. Porque todo bom líder primeiro tem que ser um bom discípulo. Amém? Mas o projeto nobre é o discipulado. Um dos projetos nobres é o discipulado. Tem como você fazer prevalecer o seu eu no discipulado? Sim ou não? Não tem como. O seu eu é formado pelas suas convicções, por aquilo que você tem certeza, que é aquilo que você acredita. O seu eu é formado pelas suas vontades, por aquilo que você definiu que é certo e que é errado. E de repente, em algum momento, você entende que o seu líder vai cuidar da sua vida e entende que essas suas convicções não estão de acordo com a palavra de Deus. Aí chega um momento chamado, que a gente aqui deu um nickname, né? Que a gente deu um apelido que é chamado de Lau, né? Aí chega um momento do Lau, o seu líder chega para você e fala assim, filho, você é tão bonitinho, tão cheirosinho, tão maravilhoso. Tem uns que já chegam dando no meio já direto, né? Não, mas eu prefiro, né, ir com calma, comer pelas beiradas. Se você tem tantos atributos maravilhosos, você tem um potencial, e é verdade mesmo, porque todos nós temos potencial. Mas é o seguinte, filhão, esse seu comportamento está te impedindo de caminhar melhor e de romper. O cara que não abre mão do seu irmão se transforma no Shrek. Pior, ele se transforma no Megazord. Pior, ele se transforma no Kratos, do God of War. E começa a destruir tudo. E ele, epa! Aqui não! Meu bisavô, tataravô fez isso. Ele dava tapa se a mulher não obedecia mesmo. E ergue a fivela assim, e eu vou continuar, porque você não sabe como que essa mãe é retada dentro de casa.
Não, mas não pode, a gente tem que tratar amar a mulher como Cristo amou a igreja. A Bíblia fala que ela é um vaso frágil, que nós temos que ser delicados com ela. Mas como ser delicado com uma coisa dessa? Me diga. Porque o eu está impregnado, está dando para entender, sim ou não? E aí chega no momento do discipulado e do confronto, se a pessoa não abrir mão do seu eu e falar assim, que eu me mate agora e ministra, líder, vai. Porque nenhum confronto é gostoso, viu? Não vem com essa ladainha, não, eu adoro ser confrontado. Eu fico tão feliz, porque não fica não, irmãos, vem com gracinha não, porque todo confronto dói, arde. Alguém viu chicotada ser gostoso? Ai, ui, tô batendo. Não dói, irmãos, dói. Não adianta. Dói, todo confronto dói. O primeiro impacto é negativo. Você fala, puxa, eu fiz isso mesmo, tem certeza? Mas não tem mais, querido. A palavra de Deus diz isso. E aí o seu eu vai começando a ser diminuído, assim, ó, estraçalhado. E você vai vendo que as suas convicções estavam erradas. E chega um momento que você fala assim, eu preciso mudar. Não importa se você tem 30, 40, 50, 70, 102 anos e viu o Corinthians ser campeão da Libertadores, meu irmão. Não adianta. Se você tiver uma convicção que não está de acordo com a palavra de Deus, ela vai ter que ser mudada. E no discipulado é onde o cara revela se ele quer vivenciar um projeto nobre ou se ele quer ser um desistente. Porque todo discípulo que não abre mão do seu eu, ele desiste no meio do caminho. Todo discípulo que não abre mão do seu eu, desiste no meio do caminho. Você consegue entender isso, querido? Sim ou não? Deu para ficar claro que a gente tem que abrir mão do nosso eu? O discipulado é um projeto nobre, sim ou não? Vale a pena abrir mão do nosso eu, sim ou não? Um outro exemplo é a fé. A palavra de Deus diz que a fé é algo que agrada tanto o coração de Deus que sem ela é impossível vê-lo. Sem fé é impossível ver a Deus. É impossível, não existe esse meio termo. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos que existe, que elas acontecem, que elas são reais. A fé é um projeto nobre, sim ou não? Tanto é nobre que o mundo aí fora fala de fé o tempo inteiro. Vamos fazer uma fezinha? Vamos fazer uma fezinha. Por que fezinha? É porque, não, eu acredito que meus números estão certos, então vou lá. Tem gente até sonhando com o número da Mega Sena aí. A fé é um projeto nobre. Você vai, tem psicólogos que orientam até isso. Não, procura uma religião, é bom você acreditar em algo, para você centralizar o seu eu interior. Tem psicólogos que orientam isso porque sabe que existe algo de nobre em acreditar em algo, em ter fé em algo. Por isso a fé é um projeto nobre que vai além do meu eu. Mas até para ter fé tem que abrir mão do seu eu. Repita comigo, para ter fé, eu preciso abrir mão do meu eu. Não existe ninguém, queridos, que consiga ser um homem ou uma mulher de fé que não abra mão do seu eu antes. A pessoa por si só, ela quer ver. Ela quer ter a contestação daquilo que está acontecendo, mas a fé não vem pelo ver. E chega num determinado momento onde as coisas se colidem, onde esses dois pensamentos se colidem, e aí se o homem não optar em abrir mão do seu eu para ter fé, ele vai desistir no meio do caminho. Repita comigo, desiste. A pessoa chega e ela vem naquele impulso de fé, naquela coisa fervorosa e fala assim, eu tenho fé que a minha família vai ser transformada. Passa 1 ano, 2 anos, ela já começa a duvidar de Deus. Será mesmo? Toda pessoa que não abre mão do seu eu, porque para ter fé é necessário expulsar o homem cético de dentro da gente. É necessário expulsar a mente humanista, porque o humanista é 1 mais 1 igual a 2. Com Jesus 1 mais 1 é igual a multidão, amém? Glória a Deus. Não adianta pensar nas coisas de Deus, com as coisas desse mundo, não adianta. E o seu eu é formado pelas coisas deste mundo, não adianta, brother. Você cresce aprendendo humanismo, física, matemática, português, gramática, e os estudos e a ciência, tudo que é formado como é matéria, e de repente você se depara com a fé, e a fé é a certeza daquilo que não é a certeza daquilo que a ciência explica, mas a certeza daquilo que Deus explica. Se Deus fala que o Deus é o Deus do impossível, pronto,
você já tem um confronto de opiniões aí dentro de si próprio. Se você não abrir mão do seu eu, você nunca vai conseguir ter uma fé genuína. E se você não tiver fé genuína, você não move nenhum grão de mostarda, não é nem uma montanha, nem um grão de mostarda. Por isso que tem muitas pessoas frustradas dentro da igreja e desistindo a rodo, porque não entendem e não é pregado sobre isso. Não entendem que para ter fé é preciso abrir mão do seu eu, é preciso estar crucificado. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Lucas 9:23, Jesus fala o quê? Se alguém quer vir após mim, que o quê? Negue-se à mãe, ao pai, negue a mãe, não. Negue-se a si mesmo em primeiro lugar, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só então siga-me, porque toda pessoa que quer seguir Jesus e levar a si próprio junto, vai desistir no meio do caminho. Está dando para entender? Gálatas 2:20, Paulo diz o quê? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Abrir mão do nosso eu vai nos ajudar a enfrentar as situações mais complexas desta vida. Situações essas que podem nos levar à desistência. Vocês acham, por exemplo, que Jesus deu algum conselho ruim para nós? Quem acha aí? Pode ter algum conselho que nos prejudicasse. Alguém acha isso? Não, mas espera aí, eu quero lembrar vocês de uma coisinha aqui. Vocês lembram quando Jesus pega e fala assim, ó, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que por causa de mim forem perseguidos. É bom ser perseguido, irmãos? Hã? Mas vocês acabaram de falar que Jesus deu conselho que é ruim para nós? É bom, por exemplo, que Jesus fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que forem caluniados por causa do meu nome. É gostoso ser caluniado, chegar para você, cowboy, e falar assim, ó, o cowboy, eu vi que ele acabou de roubar o Banco do Brasil ali. O que você ia sentir? Pô, tá tirando? Ninguém gosta de ser caluniado, mas por que Jesus deu esse exemplo então, queridos? Porque, por exemplo, Jesus falou assim, ó, se alguém bater na sua face direita, você virar, ou vice-versa, nunca lembro qual é a ordem. Sabe por que Jesus estava dando esses conselhos? Não é porque ele queria o seu mal, não. Não é porque ele queria o meu mal, não. É porque ele queria treinar eu e você a vivenciar projetos nobres que vão acima das nossas vontades humanas. Está dando para entender, sim ou não, igreja? Jesus fala assim, não adianta você brigar porque alguém te deu um tapa na sua face esquerda, se o projeto maior não vai ser cumprido. Então vira à direita, deixa ele dar outro, para que você pacifique a situação. E o projeto nobre, maior de um relacionamento bem sucedido, se estabeleça aí. É isso que Jesus quis dizer. Mas toda pessoa que é presa no seu eu, a hora que lê esse versículo, até canta aqui na frente. Eu estou disposto a morrer por ti. Tá. Primeira coisa que vem de morte, o cara, ai meu Deus, estou fora. Mas na perseguição onde a gente é confrontado, por causa de um projeto nobre, maior do que o nosso eu, Jesus estava nos treinando, querido. Está dando para entender, sim ou não? É necessário abrir mão do nosso eu, queridos. E toda pessoa que ela desiste do seu eu, ela é uma pessoa que é inteligente emocional. Pode ver, toda pessoa que é desequilibrada é uma pessoa que não abre mão das suas vontades, dos seus desejos. Ela quer fazer para prevalecer a verdade dela. Estou falando alguma mentira aqui? Mas a pessoa que é desequilibrada, aqui é eu, e bate no peito, e fala assim, não, tá tirando, não, ó, vai ser da minha célula? Infeliz, vai, você acha que você vai ser bom, que líder é bom? Você não sabe de nada que ele fez, eu sei de tudo da vida dele. Vou te contar só uns pecadinhos que eu sei dele, viu? E começa a falar mal, e começa a tirar, porque o eu dela se sentiu ofendido, e ela não abre mão do eu dela por causa de um projeto maior. Quer sair da minha célula? Então faz o seguinte, vai para o mundo. Não, só queria ir para outra célula, queria continuar. Não! Vai para a esposa, ser feliz, você não quer ver o mundo? Não, eu quero só mudar de célula. Eu só posso mudar de célula? Não, está amarrado isso daí, porque imagina, né? O cara vai abrir mão do eu dele, do ego dele, perder um discípulo, por causa de um projeto maior, que é a salvação daquela vida. Mas algumas pessoas não entenderam que viver o evangelho é abrir mão do seu próprio eu. Toda pessoa que abre mão do seu eu é uma pessoa que é inteligente emocionalmente. Ela é equilibrada,
ela abre mão de muitas coisas para que a paz seja estabelecida nos relacionamentos, na fé, no discipulado. Amém? Sim ou não? Mas por final, toda pessoa que desiste do seu eu é uma pessoa que se esvazia das suas convicções e de tudo aquilo que ela tem para ser cheia do Espírito Santo. Não dá para persistir sem o Espírito Santo de Deus, queridos. Não dá. Sem o Espírito Santo de Deus você vai andar talvez 1 milha, 2 milhas, na 3ª milha você vai estar cansado, porque nós não temos forças dentro de nós mesmos, querido. A palavra de Deus diz que a força de Deus fortalece a força de Deus na nossa fraqueza. Aonde Deus opera é quando nós decidimos abrir mão do nosso eu e falar assim: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, eu não dou conta. Por mim mesmo eu não tenho capacidade de continuar servindo a Ti, abrindo mão do meu eu, me crucificando as minhas vontades para ser um homem santo, para ser uma mulher santa. Toda pessoa que vai na força do braço dela, essa pessoa desiste no meio do caminho, porque não existe ninguém que consiga trilhar projetos nobres sem Deus. Guarde uma coisa na sua vida, para sempre: não existe, eu desafio qualquer um aqui, você que está na sua casa vendo essa ministração pela internet ou pelo canal 21, eu desafio você que não conhece a Deus. O cara pode ter as maiores riquezas do mundo, ele pode ser dono de todas as empresas, ele pode ser o filho do Eike Batista, Eike, enfim, é ele. Mas se ele não tiver Deus, ele vai ter um vazio dentro da alma dele, aonde vai trazer insatisfação contínua, aonde vai trazer frustração, tristeza, amargura, porque toda pessoa nasce carente da glória de Deus na vida dela. Ponto final. Você pode ter todos os bens, a mulher mais linda do mundo, você não tem porque a minha é mais linda. Você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver Deus e não for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai desistir no meio do caminho, porque você não é forte o suficiente para conduzir a sua vida. Você acha que milionários parariam seus carros, por exemplo, num centro espírita a 2 quarteirões daqui? Milionários, vai lá para você ver os carrinhos que estão estacionados lá, para consultar os mortos ou para prever por que eles estão passando por este karma, por que a mulher está adulterando, por que o marido está saindo de casa, por que meu filho está se desviando, está usando droga, por quê? Eu tenho dinheiro aqui, eu pago a consulta, quanto é, cartomante, fecha a minha... Porque as pessoas estão em busca disso, queridos, porque não há nada que as faça continuar. Não há nada que as faça perseverar se não for o Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, 14 a 18. Paulo, ele fala uma coisa muito linda. E ele dá um ultimato para a igreja de Éfeso. Ele profetiza, ele fala assim: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, preste atenção, não como os loucos ou os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais o quê? Insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do... Por favor, entendam que para ressuscitar, para vocês serem sábios, para vocês continuarem nessa jornada, é necessário que vocês se encham do Espírito Santo de Deus. Não dá para vocês ficarem esperando da força dos seus braços, dos manjares que o seu braço produz. O vinho aqui não está querendo dizer que é proibido beber só, não. Só, porque não pode mesmo, ponto. Não é só isso, não. Está dizendo vinho, manjar, coisas dessa terra. Não é isso que vai fazer com que vocês ressuscitem, com que vocês sejam sábios. Não sejam loucos, se encham do Espírito Santo de Deus, porque é só nessa pegada que vocês não vão desistir no meio do caminho. Jesus mandou os discípulos deles fazerem o quê? Quando ele estava ascendendo aos céus, o que Jesus falou? É o seguinte, galera, vocês estudem mais 3 anos aí, o que eu passei para vocês, e aí então vocês vão pregar o Evangelho. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse: calma, fiquem tranquilos, porque vai vir a vocês, vai descer a vocês o Espírito Santo, vai batizar, vai encher vocês de poder. Aí sim vocês vão pregar Samaria, Judéia, até os confins da terra. Porque é necessário entender uma coisa: somente aquele que é guiado pelo Espírito de Deus chega ao destino e consegue prosseguir rumo ao alvo. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus, querido.